Eclesiastes, capítulo 1, versículos 1 e versículo 2. Eclesiastes faz parte lá dos livros poéticos. Então você encontra Salmos, aí você vai para frente um pouquinho e você encontrará certamente o livro de Eclesiastes. Acharam? Amém. Antes de nós lermos, irmãos, me perdoe, antes de nós lermos, a nossa irmã Alexandra fez aniversário, terça-feira, e nós não oramos por ela no início, por favor. Mais alguém aniversário essa semana que nós, por favor, não deixe eu cometer esse pecado de não orar por você, não? Só nossa irmã Alexandra. Eu louvo a Deus pela vida dela, por essa grande bênção. Então vamos orar por ela? Levante sua mão, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela vida da tua filha. Obrigado, Senhor, por essa grande bênção, por esse grande milagre, ó Deus, por essa grande dádiva, mais um ano de vida que o Senhor concede à tua filha, Senhor. Nós fazemos como a tua palavra nos ordena, nós nos alegramos com quem se alegra, nós celebramos a vida dela, nós celebramos esse aniversário, pedindo a tua bênção sobre ela, saúde física e espiritual, que os desejos do coração dela, segundo a tua vontade, sejam cumpridos, Senhor, e que o teu nome na vida dela seja sempre glorificado. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Parabéns, irmã Alexandra, Deus abençoe. Amém. Você achou, né? Agora deu para achar. Diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 1, versículos 1 e 2, inclusive já está até no slide lá que nós passamos para o pessoal. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidades. Amém e amém. Você pode sentar, por favor. Pode passar para outra lá. Eu acho que meu microfone está um pouquinho alto. Microfone aqui em cima. Bom, irmãos, queridos, como disse aqui no início, nós vamos hoje começar a estudar um novo livro. É necessário você entender algumas diferenças ou algumas características desse livro, tendo em vista os livros anteriores que nós estudamos aqui. É bom você entender, e todos nós entendermos, que nós não podemos estudar o livro do Eclesiastes como estudamos as cartas paulinas, que tinha um público-alvo certo na sua maioria, que tinha também um objetivo único e que tinha um autor muito mais atual, né? Me referindo agora, é claro, à idade de Salomão, ou tempo de Salomão, ao tempo do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele já viveu numa época da igreja primitiva, então o tempo era um, a cultura era outra, a igreja estava instituída, o que antes, na época de Salomão, não existia nenhum desses detalhes. E o livro de Salomão, me refiro, é claro, propriamente ao livro do Eclesiastes, é um livro poético, porém, um livro totalmente filosófico, de um pensador, de um homem que tem uma sabedoria inerente de si, mas também inerente dos altos céus. Você lembra daquele episódio quando Salomão tem o privilégio de pedir a Deus alguma coisa, e o que ele pede a Deus? Sabedoria. Aí as pessoas já falam assim, então ele já era sábio. De fato, só quem pede sabedoria já é uma pessoa que é sábia, que entende a importância da sabedoria. E esse homem, Salomão, já na sua idade, não vou me referir à idade avançada, mas já com a sua maturidade, ele então começa a refletir sobre a vida. Se você ler Cantares de Salomão, você vê um jovem extremamente apaixonado, né? Extremamente sedutor, um jovem que parece que
a vida dele agora era a conquista da sua amada e falar coisas para sua amada, porém agora no livro do Eclesiastes vemos um homem mais centrado, mais pensador, por que não dizer, mais conclusivo e aparentemente mais frustrado. Quando você lê o livro do Eclesiastes, parece que você está vendo um homem decepcionado com a vida, frustrado com a vida, um homem que está assim com o seu coração amargurado no final da vida. E é claro, quando nós estudarmos aqui, você vai verificar que esse autor não estava assim como nós pensamos de forma assim primária. Então no primeiro ali, pode até passar aí por favor, quem está lá em cima lá? Acho que é o Joclés, isso. Aí eu trago para você ali o autor, né, Salomão, é claro, tem aí a palavra hebraica, né, do nome do livro, Coelete, quer dizer pregador, né? Por que pregador? Um termo dado a Salomão por causa da sua sabedoria, né? Então, quando se usava essa palavra hebraica que eu coloquei ali, se falava que esse discurso estava sendo feito em uma assembleia, né? Dessa palavra coelete, traduzida para o grego, vem aquela eclesia ou eclésia, né? Então, quando se está numa igreja, quando está no ajuntamento, criaram esse título para o livro, tendo em vista, não que Salomão estava fazendo uma oratória, mas tendo em vista que o seu público seria numeroso, seria de inúmeras pessoas. Salomão, nesse livro, nós vemos aqui um tema muito importante, a nulidade da vida fora de Deus, ou a parte de Deus. Salomão tenta nos ensinar que a vida longe é nula, que não existe realização na vida, que não existe uma vida plena, que não existe uma vida eficaz ou feliz, como você preferir, distante de Deus. Por isso, às vezes, é muito questionável quando alguém chega para a gente e fala assim, você pergunta por alguém que está fora da igreja, e fala assim, como é que está fulano? Ah, fulano está bem, está trabalhando, fulano agora comprou uma casa, fulano agora casou. Aí você pergunta, e o relacionamento dele com Deus? Não, ele está meio afastado, mas está bem. O Salomão já vem nos ensinar que não existe isso. Não existe ninguém feliz ou bem-aventurado na essência da palavra se a sua vida estiver longe de Deus. Então, o tema desse livro, que a vida é nula, né? Eu escrevi assim, a nulidade da vida, a parte de Deus. Temos ali a data da escrita do livro, aproximadamente no ano 935 a.C. Para pensar nisso, né? Quase 1000 anos antes de Jesus vir a esse mundo, relativamente, esse livro foi escrito. Por que relativamente? Lembra quando eu falei para você que nós não podemos estudar esse livro como estudavam nas cartas? Porque nas cartas, a data ou as datas, elas são um pouco mais exatas do que no Antigo Testamento. O calendário no Antigo Testamento não havia sido efetivado como já nas cartas. Como então eles faziam para datar alguma coisa? Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. O que ele está dizendo? Nesse ano eu me converti, eu vi o Senhor assentado no nosso sublime trono. Aí você quer saber qual ano? Aí você procura. Que ano foi esse? Na morte do rei Uzias. Você procura lá em Crônica, vai lá em Crônica, no terceiro ano do rei tal, aí depois vai para o outro, no quarto do rei. Então você fica meio perdido. Por quê? Porque as datas antigas, datas especiais, eram marcadas por um evento especial. Vou dar aqui um exemplo muito comum. Quem aqui lembra do atentado lá nas torres nos Estados Unidos? Lembra? Você lembra onde você estava? Lembra onde você estava quando você ficou sabendo, quando você viu as imagens? Você não lembra onde você estava? Pois bem, você lembra qual foi o ano? 2001, 2002, 2001? Notaram que o ano, ele já começa a se relativizar na nossa mente, mas o evento ele fica. Então, se você fosse marcar alguma coisa antigamente, você ia falar assim, olha, meu filho nasceu no ano em que as torres gêmeas foram embaixo. Meu filho nasceu no ano em que os Estados Unidos foi atacado. Aí você entender, era assim que eles marcavam as datas. Então essa data aí é uma data relativa, uma data aproximada, não se tem como dar com exatidão, mas aproximadamente 900 anos antes de Cristo, esse livro foi escrito. Pode passar aí, por favor. Aí fala agora da interpretação do livro. Não sei se está dando para todo mundo ler, o pessoal que está lá atrás, não sei se está visível, tá?
O irmão lá atrás fez sinal para mim. Então, veja só, o maior problema de interpretação do Eclesiastes é compreender as aparentes contradições internas e vicissitudes de pensamentos. O que é isso? Ele começa a falar e parece que há contradições dentro dele. Ele fala de alegria, ao mesmo tempo fala de tudo é vaidade, como se ele tivesse, repito, frustrado. E as vicissitudes são o quê? São os altos e baixos, né? Ele parece que ora está bem, ora está lá em cima, ora... Já aconteceu isso com você? Né? Hoje dá-se o nome de bipolaridade, né? Mas aqui é esse nome aqui bonitão que nós botamos aqui para você ler. Por quê? Porque para esclarecer que o pensamento do escritor, ele ficava assim sempre relativizado, estava em cima, estava embaixo, aparentemente. Às vezes o pregador parece deprimido, pessimista, como se for um esqueleto numa festa. Acho que eu exagerei nisso. Entretanto, em outros momentos, ele nos admoesta a gozarmos a vida e também que não há nada melhor do que viver. Ao mesmo tempo que ele começa a falar assim, tudo é vaidade, ele lá no finalzinho ele começa a nos exortar a ter uma vida abundante, a ter uma vida feliz. No mesmo momento que ele fala assim, olha, você trabalha, você se esforça, mas esse trabalho aí vai ficar na terra, você não vai levar nada, porque tudo é vaidade. Esse mesmo autor, que aparentemente nos coloca para baixo, é o mesmo autor que fala assim, não, mas vale a pena viver, vale a pena se esforçar, vale a pena lutar. Não é um livro incrível? Como você pode compreender um negócio desse, né? É porque Salomão entendeu o valor da vida. E eu vou agora começar a dizer para você o seguinte: uma das coisas que nos faz feliz nesse mundo é quando nós nos encontramos. O que é nos encontrar nesse mundo? Saber para o que nós fomos feitos. Como assim? No nosso ambiente evangélico religioso, encontrar o propósito de Deus para a nossa vida. Enquanto nós não encontrarmos esse propósito, a nossa vida ela fica sem sentido. Você, eu, nós começamos a espernear, vai para um lado, vai para o outro, tenta isso, tenta aquilo, até se encontrar. Então Salomão, nesse livro, ele tenta nos ensinar que vale a pena viver quando você sabe viver. Na verdade, a pessoa fala assim, só se vive uma vez. Não, só se morre uma vez. Você pode viver vários dias. É o que as pessoas não conseguem entender. Não, eu tenho que fazer isso logo. Não, você vive vários dias. Nós temos que viver o melhor possível. Nós temos que ter uma vida mais prazerosa possível. Quando falo prazerosa, não se limite à comida, não. A tudo, a ser feliz, a ser alegre, a levantar a cabeça, a sorrir. Por isso, eu já disse para você aqui inúmeras vezes, eu não consigo entender ou aceitar um crente rabugento. Eu não consigo compreender aquele que encontrou Deus, ou que encontrou Jesus como Salvador, ou Jesus entrou no coração dele, como você achar melhor, e essa pessoa continuar com aquela vida cheia de amargura, tudo dá errado, meu Deus do céu, eu não sou nada, está uma luta, está uma prova, está uma dificuldade, o que está acontecendo? Salomão fala assim, gente, tudo é vaidade, mas você tem que aprender a viver. E o que é aprender a viver? Nos encontrar, saber para o que Deus nos fez. Mesmo que seja um propósito que nós talvez achamos assim pequeno, não tão expressivo, mas quando nós nos encontramos no propósito de Deus, nós ficamos pessoas plenas, felizes. Amém, irmãos? Você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Sabe? Já se encontrou? Não? Estão lutando? Eu lutei por muito tempo. Eu já contei para você que meu testemunho, outro testemunho, da minha luta para me localizar dentro da igreja. E eu só me satisfiz quando eu falei, agora de fato é. Não quero dizer com isso que o fato de encontrar um propósito de Deus na nossa vida faz de nós a melhor pessoa, a pessoa mais capaz. Não é verdade, mas a pessoa mais feliz. Quando você se encontra um propósito de Deus, não quer dizer que você vai ser o suprassumo daquele propósito, mas você vai ser uma pessoa completa, certo? Vamos então continuar. O propósito do livro, pode até, isso, trata-se de um ensaio apologético. O que é apologia? Defesa, né? É quando você faz um artigo, ou quando você faz um texto defendendo algo ou alguém. Trata-se de um ensaio apologético. O que ele defende nesse livro? Defende a fé em um Deus generoso, enfatizando o horror de outra alternativa, ou seja, de viver somente pela
matéria. Salomão, ele escreve esse livro dizendo o seguinte: creia que Deus é generoso. Você tem que viver esta verdade, Deus é generoso. E da mesma maneira, ou no mesmo livro, o autor nos ensina que se nós vivermos somente pela matéria ou para a matéria, nós teremos uma vida horrenda, uma vida triste, porque tudo que é material acaba-se aonde? Aqui. Então, se a nossa vida luta, né, por aquilo que é material, saiba que tudo é vaidade, acaba. Você pode, eu posso conquistar o que for aqui nesse mundo, quer seja financeiramente, quer seja emocionalmente, quer seja um império, tudo que eu conquistar aqui, mas se o meu coração for somente voltado para a matéria, a minha vida será horrorosa. Por quê? Porque tudo vai acabar aqui. Agora ele fala assim: você tem que crer em um Deus generoso. Eu digo um negócio para você, é uma das coisas mais difíceis que tem. Quando você for enviado para trabalhar em algum lugar, quando eu falo em algum lugar, geograficamente, ou em um lugar, num cargo dentro da igreja, aprenda a seguinte lição: primeiro Deus vai trabalhar na sua vida, para depois trabalhar naquele lugar ou naquele ministério. Primeiro é em você. E uma das coisas que você tem que aprender de imediato é que Deus é generoso. Porque quando não aprendemos isso, nós não vivemos. Porque a nossa ocupação será o dia de amanhã. A nossa ocupação, me refiro agora aos pastores, aos dirigentes aqui presentes, será o quê? Será ir para a igreja e saber quanto que a oferta vai dar. Porque amanhã teremos muitos compromissos. Quando nós começamos a viver esse mundo material e esquecemos que Deus é generoso, nós ficamos as piores pessoas do mundo. Por quê? Porque deixamos de ser pregadores e nos tornamos o quê? Mercenários. Eu vou começar a confundir, eu vou até usar a primeira pessoa para, pelo amor de Deus, ninguém pensar que é carapuça. Eu vou começar a visitar e não vou saber se eu estou visitando ou trabalhando. Compreende isso? Eu vou confundir, eu não vou saber se eu estou orando pela irmã ou se eu estou trabalhando. Algum tempo atrás, um certo pastor brincando, ele numa classe da igreja, tinha poucos alunos no dia, aí um aluno viu que a frequência não estava boa, o aluno queria voltar para casa e falou assim: eu vou embora porque hoje não vai ter aula. O pastor, brincando, falou assim: não, você vai ter aula sim, eu não estou aqui, eu sou pago para isso. Ele brincou, mas quando nós pensamos na essência dessa palavra, isso é muito perigoso. Afinal, eu estou servindo a Deus ou estou trabalhando? Afinal, eu estou adorando a Deus ou estou trabalhando? Aí está a linha tênue, né? A fronteira bem pequenininha entre a matéria e o espiritual. Salomão fala assim: creia que Deus é generoso. Você lembra do povo no Egito? O que o povo comia? Lá no deserto, no Egito não, perdão, no deserto. Depois sai do Egito. Ninguém sabe. O estudo está tão ruim que você dormiu. Maná, não era maná? Você sabe o que era? Ah, graças a Deus. Quando fala maná, tu maná, isso mesmo. Pois bem. O que Deus fala para Moisés? Moisés, manda o povo pegar o maná, e tem um detalhe. Qual era o detalhe que Deus ordena a Moisés falar para o povo? Pegar o suficiente, não ajuntar. Não guardar. Aí algumas pessoas, né, metidas espertinho, alguns judeus cariocas, falaram o seguinte: espera aí, Moisés não está vendo, eu vou pegar aqui o maná e vou esconder, ninguém ele vai ver. Aí o que acontecia com o maná que ele escondia? Apodrecia. Qual era o princípio que Deus estava ensinando aqueles homens, aquelas mulheres? O pão nosso de cada dia. Em outras palavras, o que Deus está ensinando para aquele povo? Creia que eu sou generoso, em que se você não crê nisso, a sua vida vai ser uma luta.
A sua vida vai ser uma tribulação. Por isso Jesus, quando estava aqui com seus discípulos, Jesus parou, quando os discípulos estavam tudo preocupados, Jesus para aquela comitiva e fala assim: gente, olhai para os lírios do campo, não trabalham, não se esforçam, mas ninguém se vestiu tão bonito, né? Não tem nada formoso como ela. Olhe para os pássaros. O nosso Pai que está no céu nos deixa faltar o quê? Alimento. Em outras palavras, nós temos que viver isso, porque pregar é muito poético, pregar é muito agradável, não somente falar, mas o ouvir, não é verdade? Você sai daqui, poxa vida, que mensagem, Deus é generoso, mas quando chega em casa, aquela tribulação de amanhã já te tira a paz. Aí Salomão fala assim: se você vive sem acreditar que Deus é generoso, e você vive baseado somente na matéria, tudo é vaidade. Sabe por quê? Porque você nunca vai se satisfazer com dinheiro, nunca. Você sempre vai querer mais. Você sempre vai querer mais, sempre. E quanto mais recurso, mais compromisso. E quanto mais um nível de vida, né, lá em cima, mais responsabilidade financeira, não tem jeito. Então Salomão fala assim: creia. É claro que eu estou aqui fazendo a síntese, né, de todo o propósito do livro. Você não vai encontrar esse versículo diretamente assim, mas é um propósito do livro, crer num Deus generoso e também nos ensinar sobre a dificuldade de vivermos uma vida material. Pode passar, por favor? O autor, ele divide o livro, né, divide a realidade em duas áreas. A realidade do homem, ele divide em o lugar da habitação de Deus e o lugar da habitação do homem. Para Salomão existem duas realidades a ser vividas. E para isso ele usa algumas expressões muito repetidas, inclusive no livro dele: debaixo do sol e debaixo do céu. Tem uma parte, eu acho que você já leu, que fala assim: debaixo do céu tudo tem o seu propósito, não é isso? É do céu ou do sol? Capítulo 3, eu acho que está no 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Irmãos, vamos analisar esse texto. Primeiro, Salomão nos ensina aquela divisão ali. Ele ensina que existem duas regiões: a região abaixo do céu e a região acima do céu. Tudo isso está intrínseco aqui nesse versículo 1 do capítulo 3. E ele ensina também que nessas duas realidades há uma grande diferença. Que diferença é esta? Que só em uma dessas realidades o tempo efetivamente gerencia o que acontece. Só em uma realidade. E que realidade é essa? O lugar da habitação do homem. Ele fala assim: olha, debaixo do céu, eu estou aqui melhorando, se é que eu posso falar isso, né? Eu estou aqui trazendo a forma mais simples para você entender. Debaixo do céu, tudo tem um tempo determinado. O que ele está dizendo? Que no céu não há essa ingerência de tempo, mas aqui há. Tudo tem seu tempo. E se você for ler o capítulo 3 todo, que não vem ao caso agora, porque é assunto do próximo encontro nosso, ele começa a usar paradoxos: tempo de nascer, tempo de morrer. Vou até o versículo 2: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ele está dizendo o seguinte: que tudo que acontece aqui na terra é movido por uma palavra chamada tempo. E o tempo aí não se refere a período somente, se refere à hora certa. Existe a hora para tudo. Tá? Não compreenda tempo de nascer 9 meses, né? Gestação até o nascimento, tempo de morrer, dependendo da UTI que o cara ficar, não é isso. Está falando que existe uma hora certa. Existe uma hora de você nascer, vou falar você porque eu não vou me enquadrar nisso, e existe a hora que você vai morrer. Eu não. Eu sou igual ao apóstolo Paulo. Eu vou ficar vivo, serei arrebatado. Você crê nisso, irmão? Ninguém levantou a mão porque eu falei que seria morrer, né? Pois bem, então o apóstolo Paulo, ele ensina essa verdade. Primeira verdade, que existem duas realidades:
acima do céu ou do sol e embaixo do céu ou do sol, dependendo do versículo que ele utiliza. Ensina também que no lugar da habitação do homem, que é o nosso lugar temporário e momentâneo, você crê nisso? Isso aqui é um lugar temporário e momentâneo? Não? Você quer se eternizar aqui? Não, isso aqui é momentâneo, não é? Nesse período momentâneo, o tempo, ele manda, ele define. E ele diz o seguinte, que todos nós que estamos na habitação do homem, teremos o tempo de rir e também tempo de chorar. Em outras palavras, ele fala assim, não existe escape disso. Não é opcional viver no paradoxo. Não é opcional. Você nasce, você morre, você planta, você colhe, você chora, você ri. Não é opcional. É o tempo, existe um tempo para tudo isso. A nossa dificuldade, que estamos aqui embaixo do céu, é de entender o nosso tempo. Essa é a nossa luta. Porque para nós é muito melhor cantar, o tempo de dançar chegou. O tempo de... é dançar? O tempo é dançar ou é pular? É pular? Cantar, dançar, pular? Por que ninguém canta? O tempo de chorar chegou. O tempo de parar de pular chegou. Não, pelo amor de Deus. Salomão está falando que esse evangelho não existe. Que a vida com Deus não tira de nós esse paradoxo de sofrer, de ser feliz, de chorar, de sorrir. É interessantíssimo essa colocação de Salomão. E como se não bastasse, também no versículo 1, ele ensina que acima do céu não tem isso. Que enquanto nós somos sujeitos a esse tempo, acima do céu, é claro que ele não se refere aos astros, ele está se referindo à presença de Deus, à glória de Deus. Não existe esse domínio tempo, que o tempo não afronta Deus. Por isso, todas as vezes quando Deus se apresenta no presente. Diga para Faraó que eu sou, certo? Diga para Faraó, Moisés, que eu fui, não, que eu sou. Moisés chegando para Deus, Deus, qual é o teu nome? Aí Deus fala assim, Moisés, eu sou o que sou. Não, mas me dá mais uma pista, tá bom, eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Quando que Abraão tinha morrido? Abraão era vizinho de Moisés? Abraão foi criado com Moisés, era adolescente junto? É claro que não. Abraão morreu muitos anos antes, e Deus fala assim, eu sou. Ele não fala eu era, eu fui, eu sou. É como se Deus estivesse vendo Abraão e falasse, está vendo Abraão aqui? Eu sou o Deus dele, porque acima do céu não tem tempo. O nosso Deus é atemporal. O nosso Deus conhece você agora e conhece você nascendo. Não sei se você compreende isso. E conhece você morrendo. Para Deus você está vivo, mas está nascendo. Para Deus você está vivo, mas está morrendo. Gente, que loucura. É verdade, porque para Ele não tem passado nem futuro. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é dono do tempo. Quando nós compreendemos isso, nós então entendemos, se nosso Deus é dono do tempo, aí agora você vai dar um glória, não é possível. Vou falar igual aqueles pregadores, pastor Sandro, acho que você não está entendendo. Quando nós compreendemos que Deus é Senhor do tempo, nós então aprendemos uma lição básica, mas fundamental. Deus não se atrasa. Por que não se atrasa? Porque não tem tempo para Ele. Compreende isso? Ah, Deus está demorando. Tá, não. Deus está na sua eternidade. Deus está no seu poder. Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Deus é poderoso. Vamos então continuar aqui. Agora no capítulo 1, vamos entrar no capítulo 1. Eu dou como título o capítulo 1, né, do versículo 2 até o versículo 11, a inutilidade geral da vida natural. Aí trouxe para você aqui um pensamento, tentando imaginar, né, o que passava-se ali na cabeça de Salomão,
meu coração e minha mente, né, o coração dele e a mente dele, buscava respostas para a vida, buscava argumentos, buscava artifícios para compreender, né, tudo aquilo que ele tinha visto, tudo aquilo que ele tinha feito, para quem era aquilo tudo. Ele começa então a pensar. Então, Salomão relata, está totalmente envolvido em estudos filosóficos e aquisição de bens materiais, até perceber que essa busca insaciável jamais o satisfazia e era, portanto, fútil e vazia. Ele entende o valor das conquistas, quer seja o conhecimento ou as aquisições, porém que não há uma plenitude sem a vida espiritual. Então veja, Salomão, ele chega à conclusão, e você há de concordar comigo, que nós não conseguimos chegar próximo da sabedoria dele, né? Não tem como a gente pensar no negócio desse, seria até absurdo eu chegar aqui e falar assim: não, gente, eu estou caminhando, daqui um dia meu nome será Fernando Salomão. Que loucura, né? Não tem como nem pensar numa loucura dessa. Mas esse homem que, com tanta sabedoria, e ele queria buscar sabedoria, ele entendeu, ele compreendeu que tudo que ele conseguiu adquirir, bens materiais, até a sua busca, né, eu coloco insaciável pelo saber, era um fútil e vazia. Mas ao mesmo tempo ele não desvalorizava isto. Ele entendia o seguinte, que era necessário ter isso e também aquilo. Mais ou menos o que Jesus fala no Evangelho de Mateus 23, com relação ao dízimo. Quando algumas pessoas falam assim, o dízimo, ele fala assim, vocês dão dízimo do cominho, da hortelã, não é isso? E não são gente boa, não são misericordiosos e tal. Aí Jesus fala assim, bom seria se você fizesse isto, é isto. Então, para Salomão, tem que ter a junção. Não é dizer que você não tem que estudar. Você tem que estudar, é bom, mas só o estudo não vai te satisfazer, isso que ele está falando. Que não adianta você só adquirir, comprar, para satisfazer a si próprio. Isso, segundo Salomão, também não satisfaz, ele fala por experiência própria. Você sabe quantos cavalos Salomão adquiriu? Você tem ideia de como o reino de Israel cresceu na época de Salomão? Você tem ideia de quantas mulheres Salomão tinha ao seu dispor? Uma vez fez essa pergunta na classe de novos pastores, ninguém sabia quantos cavalos, ninguém sabia a região, mas quantas mulheres, todo mundo levantou a mão. Falei, queima eles. Mas você tem ideia de tudo que ele conseguiu? E ele fala assim, mas se eu conseguisse só isso e não tivesse uma comunhão com Deus, não é pleno. E o que eu acho assim interessante às vezes, irmãos, são crentes, sabe, se diz tão espirituais, a tal ponto de falar que não precisa aprender. Não precisa aprender não, porque o negócio é oração, o negócio é joelho, meu negócio é jejum, eu não sei o que, eu não estudo, aí só fala asneira. Está tudo bem por aí? Não, irmãos, eu não estudo mesmo não, aí não estudo na escola bíblica, não se matricula, por quê? Porque eu já sei de tudo, sabe mesmo, inclusive ser vaidoso, prepotente, arrogante, sabe tudo, porque você tem que estudar a palavra de Deus. Salomão, ele não está tirando a busca pelo conhecimento. Salomão não está dizendo que nós não temos que crescer. Por exemplo aqui, eu aconselho você que não concluiu o ensino médio, a concluir o ensino médio. Pastor, mas agora a minha idade avançou, o que tem de mais? Estude, cresça, aprenda. E Salomão também fala, você pode e deve adquirir, irmãos, pelo amor de Deus. Salomão, como também eu, como ninguém aqui presente, é o profeta da miséria. Não, irmão, venda tudo, aleluia, vive como indigente na rua, caia na sarjeta, nada disso. Você tem que ter sua casa, você tem que conquistar sua casa, porém saiba que a sua casa sem Deus não é nada. Porém saiba que o teu conhecimento sem Deus também não é nada. E Salomão fala sobre isso, né? Ele entende que o valor das conquistas, quer seja o conhecimento ou as aquisições, sem uma vida espiritual plena, não faz nenhum sentido. Por isso Jesus falou para os seus discípulos, ele fez um discurso assim para as pessoas que o seguiam. Nós às vezes quando lemos, usamos esse texto mais para pessoas não crentes. Vinde a mim, né, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós adoramos esse texto para pessoas não crentes,
Venha você que está cansado e tal. E é realmente muito bem aplicado esse texto num culto evangelístico, graças a Deus por isso. Porém, Jesus não falava para quem não estava com ele, Jesus falava para as pessoas que estavam atrás dele, caminhando com ele, dia a dia. Jesus fala assim: vocês que estão comigo aqui, olha, vinde a mim você que está cansado e oprimido. Como pode alguém estar cansado e oprimido seguindo a Jesus? Como pode alguém estar angustiado seguindo a Jesus? É porque a sua vida espiritual não é plena. O seu coração está voltado para a terra, para a matéria, para a angústia. Por isso a Bíblia nos esclarece dizendo assim, que onde estiver seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu tesouro está aqui, você vai estar aqui. Jesus fala: vinde a mim, você que está angustiado, eu vou te aliviar. Né? Outro texto bíblico: entrega o teu caminho ao Senhor. Não, essa vai ter que falar, pelo amor de Deus, vamos lá. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Para quem você já citou esse versículo? Para pecador, não já? Para alguém no trabalho. Pessoal, minha vida está triste, meu Deus, marido quer sair de casa, uma tribulação, estou doente. Entrega o teu caminho ao Senhor, aleluia. Confia nele, glória a Deus. E o mais, aí você dá aquela ênfase, e o mais ele fará. Essa palavra não é só para ímpio, não, é para você que fala que crê em Deus, mas uma conta de luz tira teu sono. Essa palavra é para nós que falamos que confiamos em Deus, mas um carocinho que apareceu aqui, ai meu Deus, minha vizinha começou assim, era só um carocinho, quando ela foi fazer exame já tinha tomado tudo. Ai meu Deus, tem misericórdia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Vamos fazer aqui um exemplo, por favor. Eu sei que o horário está correndo, mas hoje eu estou empolgado. Nós temos aqui uma mesa farta de comida. Eu vou colocar aqui pratos aqui aleatoriamente, não sei se bem é o seu gosto. Temos aqui uma peixada, coisa tremenda, maravilhosa, coisa linda. Temos aqui uma carne de sol, que também está na Bíblia. Aqui. Temos aqui, deixa eu ver, o que mais? Buchada, tá? Ô Jesus, eu estou falando alto nível, buchada. Vou te contar. Temos aqui uma muqueca de camarão, está na Bíblia, não está, irmão? Aí você chega para o restaurante e fala assim, por favor, o que tem hoje aí de prato aí para comer? Você é crente Nova Vida, chega assim, cabeça erguida no restaurante, o que você tem? Ninguém, crente Nova Vida não vê preço, vê? Não, né? Deixa para lá. O que você tem hoje aí? Aí a pessoa fala assim, tem aqui carne de sol, porque ela olhou para você e viu que teu perfil é de rico, né? Olha para mim, não parece? Tem aqui a carne de sol, tem aqui a peixada e tem aqui a muqueca de camarão. Aí eu falo, só isso? A pessoa fala assim, e tem outras coisas. O que ela quer dizer com outras coisas? As outras coisas são inferiores a essas primeiras, certo? Por exemplo, quando anos atrás eu era convidado para pregar em algum evento de igreja, aí o pessoal botava assim no outdoor, aí eu ficava, sabe assim, com desejo, uma ansiedade de passar na rua só para ver meu rosto no outdoor, né? Aí estava lá assim, grande congresso jovem, pregadores, pastor fulano, embaixo, entre outros. Entenda-se, Fernando Firmino e outros lá, né? O que significa entre outros? Os menos importantes. Concorda comigo? Aí você é frustrado da rua, não ter o rosto, tudo bem, agora está entre outros, aí é tribulação demais. Mas o que a Bíblia fala? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que é o mais? O menos? E o que é menos importante? Casa, carros. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais, os detalhes, Ele vai cuidar da tua vida. Você compreende? Jesus falou assim, os sinais seguirão os que creem. Amém, irmãos?
Então, se nós tivermos uma vida espiritual plena, os sinais vão nos seguir. É o que Salomão tenta nos ensinar. Vamos então à parte da segunda divisão de hoje, que já está aí no capítulo 1, versículo 12, e do capítulo 2 ao versículo 26. Então hoje nós vamos dar somente o capítulo 1 e o capítulo 2. E ele divide o capítulo, finalzinho do capítulo 1 e o capítulo 2 da seguinte forma: a insuficiência da sabedoria humana. Ele começa a nos ensinar que por mais que o homem estude, eu falo o homem agora de forma genérica, ele jamais compreenderá na sua razão, na sua totalidade, o que é Deus, a essência de Deus, os propósitos de Deus, ou como nós costumamos dizer, os desígnios de Deus. E por falta de compreender isso, nós então começamos a menosprezar aquilo que fazemos, e falamos assim: de que valor tem eu trabalhar tanto? Para que serve isso? Pela insuficiência da sabedoria humana. A segunda divisão, ele nos ensina sobre a banalidade da vida. O que ele quer dizer com isso? Que esse período que passamos aqui, que nós chamamos de vida, é um período não que não seja importante, mas comparado a coisas espirituais, é algo banal, passageiro, efêmero, que rapidamente passa. Ontem estava conversando com um conhecido meu, que eu conheci, ele deveria ter 17 anos aproximadamente. Ontem ele fez 41 anos. Para pensar um negócio desse. Como é que o tempo passa rápido? Quem lembra aqui quando era criança ainda? Fala a verdade. Você lembra quando você era criança e falava assim: tomara fazer 18 anos para ser dono do meu nariz. Aí você completa 30 e fala assim: se eu pudesse voltar a ser adolescente. Voltar para ser criança. O tempo passa muito rápido. A banalidade das conquistas. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena termos ódio contra ninguém. Não vale a pena, irmãos, termos brigas com ninguém. A vida é muito banal. A vida é muito passageira. Nós temos que ter a melhor vida aqui. A terceira divisão, a transitoriedade das conquistas, ou seja, tudo que você conquista aqui, onde ficam? Aqui. Ou alguém vai levar? Você tem um carro ou tem uma casa, né? Eu estou aí aproximadamente um tempo tentando regularizar a picape que eu vendi. Aí, você sabe o que eu saí do Detran? Com um papel, um recibo, escrito meu nome, e escrito proprietário. Só. Você compra uma casa, vai no cartório e fala: é sua. O que você ganha? Um papel, uma escritura com teu nome e o endereço. Tá bom, sua. O seu carro está lá com o seu nomezinho bonitinho, as multas são todas suas, inclusive. Porém, quando passar isso? É tudo muito transitório. Tudo é muito passageiro. Salomão explica isso na terceira divisão do capítulo 2. Depois ele fala da injustiça associada ao trabalho, O trabalho, o esforço de trabalhar. Você tem pessoas, irmãos, que vivem para trabalhar, mas não conseguem trabalhar para viver. Vê a diferença nisso, Tem pessoas que vivem para trabalhar, não tem tempo para nada, não aproveita a vida, não faz uma viagem, não consegue convidar a esposa para comer um sorvete na praça, uma batata frita com arroz, nada. Porque é do trabalho, mas não conseguem trabalhar somente para viver. Existe essa dificuldade de trabalhar, e para onde vai ficar o fruto do seu trabalho? Há uma injustiça, segundo Salomão, associada ao trabalho. E por último, na sua última divisão, o real prazer da vida está em Deus. É isso que ele tem nos ensinar no capítulo de número 2, versículo 24 ao versículo 26. O real prazer da vida está em Deus. É você ser de Deus, é você estar em Deus, é você acreditar em Deus.
Não existe coisa melhor do que você saber que você está nas mãos de Deus. Você crê nisso? Crê? Telefonema hoje à tarde. Fernando, quero falar algo para você. Você está bem? Eu falei, estou bem. Quando começa esse negócio, são dois inícios de conversa que me atribula. Está tudo bem contigo? Ou se não, você sabe que eu te amo, já sei que vem bomba. Quando começa assim, você sabe que eu te amo, aí já era. Você está tudo bem, irmão? Tudo bem. É o seguinte, não quer te preocupar não? Não quer te preocupar não, está tudo bem, é tudo em paz. O que foi, André? Nosso pai se acidentou, agora à tarde, caiu da escada, bateu com a cabeça, desacordou. Vamos pegá-lo agora e levar para o hospital. Fica tudo em paz. E eu lá, do outro lado do telefone, 30 horas do Rio de Janeiro. Tudo em paz. Aí a minha irmã mais velha, que é mais sábia do que eu, mais espiritual do que eu, ela falou assim, fique em paz. Nosso pai está no mesmo lugar que você está, nas mãos de Deus. Essa segurança é que nos faz pessoas felizes. Não estou dizendo que você não tenha medo, não estou dizendo que você não deve valorizar o seu pai, ir onde ele está, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que compreender que o prazer da vida é estar em Deus, porque Deus é nossa esperança, Deus é nosso refúgio, Deus é nosso consolo, Deus é nosso braço forte, Deus é nosso provedor, nosso advogado, nosso médico, nosso Senhor, nosso Salvador. Deus é tudo em nossas vidas. Então esteja em Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, por favor?